Boa tarde a todos. Estou gravando o vídeo, falar um pouco sobre a Páscoa nesses dias, como muito se fala e comemora. E gostaria de, nesse momento, falar sobre a origem da Páscoa, sobre as duas Páscoas, sobre a Páscoa do judeu e a Páscoa do cristão, e falar também da importância do ensinamento que a Páscoa traz para nós, significado espiritual. O texto que eu vou ter como base é o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 13, que nos diz assim: o Senhor vos fará por um sinal na casa que estiverdes, quando o sangue do animal, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não vos haverá dano algum, nenhuma destruição, apenas ferirei a terra do Egito. Esse texto fala da origem da Páscoa. E para falar sobre a Páscoa, nós temos que falar sobre o significado. O significado da palavra Páscoa vem daquele sentido que o anjo viria, vendo o sangue na casa dos judeus, dos israelitas, o anjo então pulava por cima. Então Páscoa tem o sentido de passar ou pular por cima. E aí o anjo via a casa que tinha o sangue do cordeiro e ele passava e ia na outra casa. Aquela noite eles comeram a Páscoa preparado para a viagem. Então isso é muito importante lembrar da origem. A Páscoa ela tem dois sentidos. A Páscoa dos judeus, que os judeus comemoram até hoje, os israelitas comemoram até hoje a Páscoa com uma data importante para ele, que tem o significado de a libertação do povo de Israel do Egito, vindo para a terra de Canaã. E até hoje eles comemoram essa Páscoa, essa libertação. É uma das festas mais importantes dentro do judaísmo. Também isso denota o calendário deles, da origem do povo a partir daquela saída do Egito. A Páscoa hoje, para nós cristãos, ou todos aqueles que são cristãos, no cristianismo, então essa Páscoa tem um outro sentido, o sentido de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sentido de que Jesus veio trazer uma libertação, não apenas aquela libertação da escravidão física, mas é uma libertação da escravidão espiritual. Então, ao comemorar a Páscoa, os cristãos deviam pensar e lembrar que a Páscoa é, na verdade, um momento para lembrar do sacrifício de Jesus, que com a sua morte, o Cordeiro de Deus, ele morreu e ele veio trazer essa libertação da escravidão do pecado, a escravidão da alma. A Páscoa, ela tem esse sentido, é um sentido espiritual. E o que vemos, o que ela vai nos ensinar? Ela vai ensinar sobre a libertação. Quando fomos libertados da escravidão do pecado e temos a nova vida, a nova liberdade em Cristo Jesus, para aqueles que o buscam, para aqueles que reconhecem, e nós costumamos dizer que a nossa Páscoa é Cristo. E com Cristo terminou-se a Páscoa, e o que nós temos hoje é, na verdade, Cristo todos os dias, como ele fala em Mateus, no capítulo 28, no verso 20, eis que estou convosco todos os dias. Então não há um sentido de comemorar, mas há o sentido de lembrar do sacrifício de Jesus lá na cruz, que trouxe a nossa libertação espiritual, que deu liberdade espiritual, que foi a derrota de Satanás ali na cruz, e onde podemos ter em Jesus o livre acesso à vida eterna. Libertação que vemos nesse momento. Nós precisamos entender que essa vida é uma vida que vivemos aqui,
preso a esse corpo, mas que um dia saímos desse corpo, nós vamos ter uma libertação com Jesus. Então que nessa Páscoa você possa pensar qual o significado verdadeiro da Páscoa para você. Nossa Páscoa é Jesus, não é uma comemoração no calendário de uma festa, mas a Páscoa apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. E quando Cristo morre, ali nós temos então na morte de Jesus, naquela noite que ele foi preso, nós temos a última Páscoa. A partir dali nós comemoramos então a vitória de Cristo, ou seja, o domingo chamado domingo de Páscoa, que na verdade não existe o domingo de Páscoa, porque a Páscoa na verdade é comemorada na sexta-feira. Na sexta-feira. Então o domingo nós entendemos que devemos lembrar que é o domingo da vitória, o domingo da ressurreição, quando Jesus ressurge entre os mortos e dá mandamento aos homens. E aí ele deixa esse recado lá no final de Mateus: e de pregar o evangelho, e eis que estou convosco todos os dias. Então, se Jesus é a nossa Páscoa e ele está conosco todos os dias, então para nós não temos que comemorar um dia, uma data especial, mas sim todos os dias Jesus é a nossa Páscoa, e nós acordamos e louvamos e agradecemos a Deus por esta libertação que Jesus fez ao morrer na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você nesse dia, nessa Páscoa, e que você possa compreender através dessas palavras. E indo para a palavra de Deus, você vai ter o ensino correto daquilo que é as coisas que às vezes ela não é bem colocada. Cada um faz a sua colocação, mas uma coisa é o que a Bíblia diz e a outra coisa é o que as pessoas dizem. Que Deus abençoe a sua vida e que você com Jesus possa ter Páscoa todos os dias na sua vida. Amém?